Olá, turminha do quarto ano. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais da língua portuguesa na nossa página 71. E hoje nós vamos falar de verbos de enunciação ou verbo de elocução. O que são verbos de enunciação? Eles são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira que eles se expressam. Então, verbos de enunciação são aqueles verbos que irão indicar a maneira como os personagens vão agir, seja numa encenação, seja num texto escrito. Então, essas indicações, elas podem ser de uma pergunta, de uma resposta, ou a maneira de alguém falar, né? Escrever algo e sugerir ou esbravejar. Então, a reação dos personagens que envolve a fala é a maneira que será indicada pelo verbo de enunciação. O verbo de enunciação, ele indica o que vai ser enunciado, o que vai ser falado, certo, meus amores? Então, eu tenho alguns exemplos aqui de verbos de enunciação, que são falar, perguntar, afirmar, responder, indagar, replicar, argumentar, pedir, implorar, comentar, exclamar, sugerir e esbravejar. Isso são exemplos de verbos de enunciação, tá bom? Então, segundo o nosso dicionário, verbos de enunciação significa expressar o pensamento através de palavras faladas ou escrita. Então, aqui nós podemos perceber uma forma mais clara de a gente perceber esse verbo de enunciação. Os verbos de enunciação são aqueles que indicam o que os personagens falaram, como foi mostrado no exemplo aqui no nosso livro. Vocês podem observar com o verbo dizer, responder, perguntar, certo? Os verbos de enunciação, eles também podem expressar um pedido, uma pergunta, uma exclamação, uma negação ou uma afirmação. Então, são inúmeras as variações. Então, nós podemos perceber que as diferentes formas que nós podemos utilizar através dos verbos de enunciação. E vamos observar agora mais os exemplos de verbos de enunciação. Exemplo aí, ó, bradar, gritar, espantar, solicitar, mandar. Também são verbos de enunciação que nós podemos estar utilizando no nosso texto. Dizer, declarar, afirmar. Se alguém diz algo, alguém está declarando algo, alguém está afirmando. Sempre quando eu falo, o texto de vocês estão com palavras repetidas, vocês podem usar outras expressões que dizem a mesma coisa. Vocês podem estar usando outros verbos de enunciação. Exemplo aqui para vocês. Pedro disse algo. Então, quer dizer que Pedro falou algo, Pedro declarou algo, Pedro afirmou algo. Vocês podem observar que esses três verbos, eles têm o mesmo significado. Isso é que a gente fala que vocês utilizam esses verbos nos seus dia a dia, né? No nosso dia a dia, tá bom? Então, ó, por exemplo, o verbo contestar, negar, eles têm o mesmo sentido, tá bom? Então, são verbos escritos e falados de modos diferentes, mas têm o mesmo significado. Então, meus amores, não esqueça que verbo de enunciação é a forma que vai determinar como será expressado a fala ou a escrita. Então, vocês irão responder uma atividade, né, da página 71, que é a anedota. E o que é uma anedota? É um texto meio que engraçado, tá? E vocês vão responder com os verbos de enunciação. Tem aí também os verbos que vocês vão ter que responder, que é perguntar, sugerir, responder e esbravejar. Perguntar. Então, o verbo perguntar, ele indica que o personagem ele fez um questionamento. Pergunta é a mesma coisa de questionar. E responder, ele indica que o personagem ele apresentou uma afirmativa. Ele respondeu a um questionamento. E no verbo sugerir, o verbo de enunciação, sugerir. Então, no verbo, ele indica que o personagem ele fez uma sugestão, ele sugeriu algo. E esbravejar. Então, esbravejar, ele indica que o personagem ele empregou um tom de voz assim alterado, que ele ficou alterado. Então, vocês irão responder as atividades da página 71 a 76, certo, meus amores?
Beijos e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Caprichem!